Existe uma mulher que a história bíblica tentou apagar. Uma figura que desafiou o próprio céu antes mesmo de Eva morder o fruto proibido. Gênesis nos conta sobre a criação da humanidade, mas Isaías 34:14 menciona uma criatura noturna, um nome sussurrado apenas nas sombras. A maioria das pessoas assume que Eva foi a única companheira de Adão no jardim. Mas registros antigos revelam uma verdade diferente, uma história de igualdade rejeitada e liberdade conquistada a um preço terrível. Nesta jornada, vamos desvendar 3 camadas ocultas. Primeiro, descobriremos quem realmente foi Lilith e por que sua criação diferia completamente da de Eva. Depois, exploraremos sua rebelião e o que aconteceu quando ela pronunciou o nome divino proibido. Por fim, a investigaremos seu legado nas trevas e como ela se tornou mãe de criaturas que ainda assombram nossa espiritualidade. E uma vez que você compreenda esta primeira camada, a verdadeira história começará a se revelar. O nome Lilith raramente aparece nas traduções modernas da Bíblia, mas os textos judaicos antigos preservam sua memória com detalhes perturbadores. O alfabeto de Ben Sira, um documento medieval que muitos estudiosos consideram controverso, apresenta uma narrativa completamente diferente da criação. Enquanto a Bíblia cristã foca exclusivamente em Eva como a companheira de Adão, tradições rabínicas mais antigas falam de uma primeira esposa. Esta mulher não foi moldada de uma costela. Ela não veio depois. Ela estava lá desde o princípio, formada do mesmo barro que Adão, criada como igual, não como subordinada. Por que essa história foi suprimida? Textos canônicos evitam mencionar Lilith diretamente, mas eruditos bíblicos encontram pistas dispersas. Isaías 34:14 na versão hebraica menciona Lilith, traduzida em algumas versões como criatura noturna ou coruja do deserto. Este não é um animal comum. O contexto profético descreve desolação, julgamento divino e seres que habitam lugares amaldiçoados. A presença de Lilith neste versículo sugere algo mais profundo, uma conexão com o mundo espiritual que transcende interpretações superficiais. Inscreva-se neste canal para descobrir verdades bíblicas que desafiam o entendimento convencional. As próximas revelações vão transformar sua compreensão da narrativa do Éden. Antes de continuarmos, precisamos entender o contexto cultural. No mundo antigo do Oriente Próximo, demônios femininos noturnos eram amplamente temidos. Textos sumérios e babilônicos falam de Lilitu, espíritos que atacavam homens durante o sono e roubavam bebês. Quando estudiosos judeus começaram a compilar tradições orais, essas crenças mesopotâmicas se fundiram com narrativas hebraicas. O resultado foi uma figura complexa, parte história bíblica, parte mito cultural, mas sempre presente na consciência espiritual. A questão permanece: Lilith é apenas folclore? Ou há algo mais nas escrituras que foi deliberadamente ocultado? Textos gnósticos e apócrifos oferecem perspectivas radicalmente diferentes. Eles apresentam Lilith não como um demônio, mas como a primeira mulher que ousou questionar a ordem estabelecida. Sua história levanta dilemas teológicos profundos sobre livre-arbítrio, igualdade e o preço da desobediência. Compartilhe este vídeo com quem busca compreender os mistérios escondidos nas entrelinhas das Escrituras. Você está pronto para questionar tudo o que aprendeu sobre o Jardim do Éden? Então continue assistindo, porque o que vem a seguir vai abalar suas certezas sobre a criação. Capítulo 2. Criação e conflito no Éden. Gênesis 1:27 declara que Deus criou o ser humano à sua imagem, macho e fêmea os criou. Mas Gênesis 2
apresenta uma narrativa diferente, onde Eva é formada da costela de Adão. Estudiosos bíblicos identificam essas duas narrativas como tradições separadas que foram compiladas juntas. A tradição de Lilith preenche essa lacuna textual. Ela representa a primeira criação, mencionada em Gênesis 1. A mulher formada simultaneamente com Adão, do mesmo elemento primordial. Imagine o Jardim do Éden, não apenas como um paraíso perfeito, mas como um campo de teste para relacionamentos e hierarquia. Adão e Lilith eram iguais em origem, mas não em expectativa. Textos rabínicos descrevem conflitos imediatos. Adão esperava que Lilith se submetesse a ele. Afinal, mesmo sendo criados igualmente, a ordem social da época exigia hierarquia. Mas Lilith questionou essa lógica. Se ambos vieram do mesmo barro, por que ela deveria se curvar? Este conflito não era apenas sobre posições físicas durante relações conjugais, como alguns textos sugerem. Era sobre poder, autonomia e dignidade. Lilith recusou-se a aceitar inferioridade em qualquer aspecto da vida. Ela via claramente, não havia justificativa divina para a subordinação quando a criação foi igualitária. Este pensamento era revolucionário, perigoso e inaceitável no contexto patriarcal. Deixe seu like se essa perspectiva está desafiando sua visão tradicional da Bíblia. Precisamos falar sobre verdades que a religião institucional muitas vezes ignora. A discussão entre Adão e Lilith intensificou-se. Ela argumentava com lógica impecável. Ele apelava para a autoridade que ainda não estava claramente definida. Nenhum dos dois cedia. O conflito cresceu até que Lilith tomou uma decisão que mudaria o curso da história espiritual. Ela fez algo que apenas poucos seres ousaram fazer. Pronunciou o nome inefável de Deus, o tetragrama sagrado que continha poder sobre toda a criação. Este ato é crucial. O nome divino não era apenas uma palavra. Na tradição hebraica, conhecer e pronunciar o verdadeiro nome de Deus significava acessar poder criativo direto. Lilith, ao declarar este nome, e demonstrou conhecimento profundo dos mistérios celestiais. Alguns textos sugerem que ela aprendeu este nome de anjos, outros que ela simplesmente possuía sabedoria inata. De qualquer forma, o resultado foi imediato e irreversível. Ao pronunciar o nome sagrado, Lilith ganhou asas, não metaforicamente, mas literalmente segundo as tradições. Ela se transformou, transcendeu sua forma terrena e voou para fora do Éden. Não foi expulsa como Adão e Eva seriam mais tarde. Ela escolheu partir. Esta distinção é fundamental. Lilith não foi punida por desobediência ao comer um fruto. Ela simplesmente recusou submissão e tomou seu próprio destino nas mãos. Comente abaixo. Você acredita que Lilith tinha o direito de questionar a hierarquia imposta? Sua opinião importa nesta discussão teológica. Adão ficou sozinho. Deus, percebendo que o primeiro experimento de companheirismo falhou, decidiu criar uma segunda mulher. Desta vez, a abordagem foi diferente. Eva seria formada de uma parte de Adão, criando uma conexão biológica e simbólica de dependência. Ela seria literalmente derivada dele, não igual em origem. Esta mudança na metodologia de criação reflete uma resposta divina ao fracasso da primeira relação igualitária. Mas o que aconteceu com Lilith? Ela não simplesmente desapareceu na obscuridade. Sua jornada estava apenas começando. O Éden era apenas o primeiro capítulo de uma saga que se estenderia através de dimensões, envolvendo anjos caídos, criaturas híbridas e uma guerra espiritual que ainda ecoa hoje. Lilith voou para um lugar que as escrituras mencionam brevemente, mas nunca explicam completamente: a terra de Nod. Prepare-se,
porque o próximo capítulo revelará segredos sobre este lugar misterioso que poucos conhecem. Capítulo 3. O exílio e a terra de Nod. Gênesis 4:16 menciona brevemente a terra de Nod, para onde Caim fugiu após matar Abel. O texto diz apenas que Nod ficava a leste do Éden. Mas esta localização geográfica vaga esconde significados profundos. Em hebraico, Nod significa vagar ou exílio. Não era apenas um lugar físico, mas um estado de existência, uma dimensão onde as regras do Éden não se aplicavam. Lilith chegou a Nod antes de Caim. Ela foi a primeira exilada, a primeira a habitar este espaço liminar entre o paraíso e o mundo caído. Textos apócrifos descrevem Nod como uma terra de sombras e luz misturadas, onde o tempo flui diferente, onde criaturas espirituais caminham livremente. Não era inferno, mas também não era terra comum. Era um portal dimensional, um lugar onde diferentes realidades se tocavam. O que Lilith encontrou em Nod? Solidão inicial, mas não por muito tempo. Ela descobriu que não estava completamente sozinha. Havia outros seres neste espaço intermediário, entidades que também haviam escolhido rebelião, que também haviam desafiado a ordem celestial. Estes eram os vigilantes, os anjos mencionados no livro de Enoque, que desceriam mais tarde para se misturar com as filhas dos homens. Inscreva-se agora para não perder nenhuma revelação sobre os mistérios dos anjos caídos e sua conexão com Lilith. O livro de Enoque, embora não seja parte do cânone bíblico protestante, é aceito pela Igreja Ortodoxa Etíope e citado na Epístola de Judas. Este texto antigo descreve 200 anjos que desceram ao Monte Hermon, liderados por Semiasa e Azazel. Eles juraram entre si misturar-se com mulheres humanas e ensinar à humanidade conhecimentos proibidos: metalurgia, cosméticos, feitiçaria, astrologia e artes bélicas. Mas antes destes anjos descenderem em massa, alguns já habitavam as regiões intermediárias. Alguns já haviam caído, não por desejo sexual, mas por questionamento filosófico sobre a natureza da criação e o papel da liberdade. Lilith encontrou estes primeiros rebeldes. Ela não era demônio ainda. Ela era simplesmente livre, perigosamente livre, e esta liberdade atraía outros que também buscavam autonomia. As conversas entre Lilith e os anjos caídos devem ter sido extraordinárias. Imagine debates sobre livre-arbítrio, sobre a justiça de hierarquias impostas, sobre o significado de obediência quando a ordem parece arbitrária. Estes seres compartilhavam uma característica comum. Haviam escolhido conhecimento e liberdade sobre conformidade cega. Esta escolha os unia em propósito, mesmo que os separasse do céu. Comente o que você pensa sobre livre-arbítrio versus obediência. Este dilema está no centro da história de Lilith e define nossa própria jornada espiritual. Com o tempo, Lilith estabeleceu-se como figura central em Nod. Ela não era apenas refugiada, mas arquiteta de uma nova ordem. Ela começou a formar alianças, a estabelecer pactos com os seres espirituais que compartilhavam seu exílio. Juntos, eles criaram uma sociedade alternativa, uma estrutura que rejeitava as hierarquias do Éden, mas estabelecia suas próprias regras baseadas em poder, conhecimento e vontade. A terra de Nod tornou-se mais que refúgio. Tornou-se laboratório para experimentação espiritual. Aqui, as leis naturais eram maleáveis. Aqui, seres de diferentes naturezas podiam interagir de maneiras impossíveis no Éden ou na Terra comum. E foi aqui que Lilith começaria a gerar sua própria descendência, criaturas que não eram completamente humanas, nem completamente angelicais, mas algo inteiramente novo e perturbador. Compartilhe este vídeo
para que mais pessoas descubram estas verdades ocultas sobre os primeiros dias da criação. Mas antes de explorarmos estas criaturas híbridas, precisamos entender a natureza exata das alianças de Lilith. Os anjos caídos não eram aliados passivos. Eles tinham suas próprias agendas, seus próprios planos para a humanidade. Lilith, com sua inteligência aguçada e sua recusa de ser subordinada, negociou cuidadosamente seu papel. Ela não seria serva de ninguém, nem mesmo dos poderosos vigilantes. Ela seria parceira, igual, co-criadora de um novo tipo de existência. E esta parceria geraria descendentes que aterrorizariam gerações futuras. O próximo capítulo revela a verdade chocante sobre os filhos de Lilith. Capítulo 4. Alianças com os caídos. O livro de Enoque 6, 1 a 2, descreve como os vigilantes viram as filhas dos homens e as desejaram. Mas cronologicamente, Lilith estava em Nod antes deste evento em massa. Ela foi a primeira mulher a se unir com anjos caídos. Esta distinção é crucial. Enquanto as filhas dos homens foram seduzidas ou coagidas, Lilith entrou nestas uniões como igual, com plena consciência e propósito deliberado. Por que Lilith escolheu se unir com anjos caídos? As motivações eram complexas. Primeiro, havia o elemento de vingança. Ela havia sido rejeitada no Éden, considerada rebelde e problemática. Ao gerar descendência com seres celestiais, ela criava uma linhagem que rivalizaria com a descendência de Adão e Eva. Segundo, havia curiosidade intelectual. Que tipo de seres nasceriam da união entre uma humana original e entidades angelicais? Terceiro, havia poder puro. Estes descendentes possuiriam capacidades além de qualquer humano comum. Os textos rabínicos mencionam 3 tipos principais de descendentes: os Shedim, os Lilim e os Nefilim. Cada categoria tinha características distintas. Os Shedim eram espíritos, não completamente corporais, capazes de causar doenças, possessão e influenciar pensamentos humanos. Os Lilim eram mais especificamente ligados a Lilith, demônios noturnos que atacavam homens em sonhos e mulheres grávidas. Os Nefilim eram os gigantes mencionados em Gênesis 6, 4, seres de estatura e força extraordinárias. Deixe seu like se estas revelações sobre criaturas bíblicas estão expandindo sua compreensão das Escrituras. Gênesis 6, 4 declara: Naqueles dias havia nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome, na antiguidade. Este versículo é fundamental. Confirma a existência de híbridos entre seres celestiais e humanos. A maioria das interpretações foca nos Nefilim como descendentes dos vigilantes e mulheres humanas. Mas a tradição de Lilith adiciona uma camada anterior. Ela foi a primeira mãe desta linhagem híbrida. A natureza exata dos Lilim é perturbadora. Eles não eram simplesmente demônios genéricos. Eram extensões da própria Lilith, carregando sua rebeldia, sua sexualidade desinibida e seu ressentimento contra a ordem estabelecida. Tradições judaicas desenvolveram elaborados rituais de proteção contra os Lilim. Amuletos, com os nomes dos 3 anjos, enviados para trazer Lilith de volta, eram pendurados em quartos de recém-nascidos. Orações específicas eram recitadas para afastar sua influência noturna. Por que tanto medo? Porque os Lilim representavam uma ameaça existencial. Eles atacavam a reprodução humana, o aspecto mais sagrado da criação. Eles seduziam homens, causando emissões noturnas que, segundo a tradição, geravam mais demônios. Eles causavam complicações na gravidez e morte infantil. Cada criança perdida era atribuída à vingança de Lilith.
Cada pesadelo sexual era obra dos Lilin. Comente suas reflexões. Mitos sobre demônios noturnos aparecem em quase todas as culturas. Lilith é a origem universal destes medos? Os Shedim representavam categoria diferente. Eles eram menos físicos que os Nefilim, menos sexualizados que os Lilin, mas igualmente perigosos. O Talmud menciona os Shedim extensivamente. Eles podiam ver humanos, mas humanos não podiam vê-los normalmente. Eles tinham conhecimento do futuro. Eles podiam causar danos físicos ou conceder benefícios, dependendo de como eram tratados. Esta ambiguidade moral os tornava ainda mais complexos. Lilith, como mãe desta vasta prole espiritual, tornou-se matriarca de um reino paralelo. Ela não era apenas mãe biológica, mas figura política e espiritual. Ela comandava legiões de seres que existiam nas fronteiras entre mundos. Ela estabeleceu sua corte em Nod, a um contrarreino que espelhava e desafiava a ordem divina estabelecida no Éden e, posteriormente, na terra pós-diluviana. Mas o céu não ficaria indiferente a estes desenvolvimentos. 3 anjos foram enviados com uma missão específica: trazer Lilith de volta ou neutralizar sua influência. O que aconteceu neste confronto mudaria Lilith de rebelde em demônio definitivo. Prepare-se para descobrir a maldição que transformou Lilith na criatura que assombra a noite. Capítulo 5. A maldição e a vingança eterna. Deus enviou 3 anjos em missão diplomática: Sanvi, Sansanvi e Semangelaf. Seus nomes são preservados na tradição judaica e frequentemente inscritos em amuletos de proteção. A missão era clara: convencer Lilith a retornar ao Éden, reconciliar-se com Adão e aceitar seu lugar na ordem criada. Se ela recusasse, haveria consequências. Os anjos encontraram Lilith nas praias do Mar Vermelho, segundo o alfabeto de Ben Sira. Este detalhe geográfico é simbólico. O Mar Vermelho representa transição, passagem entre escravidão e liberdade na narrativa do Êxodo. Lilith estava exatamente neste espaço liminar, entre sua vida anterior no Éden e sua nova existência em Nod. Ela havia se tornado algo diferente, não mais completamente humana, não exatamente angelical, mas poderosamente autônoma. A conversa entre Lilith e os 3 anjos deve ter sido tensa. Eles apresentaram a proposta divina: retornar, submeter-se e ser restaurada. Lilith ouviu calmamente e então recusou categoricamente. Ela não tinha interesse em voltar a um sistema que negava sua igualdade fundamental. Ela havia provado liberdade e não abriria mão dela por segurança ou aceitação social. Inscreva-se para acompanhar o desenrolar desta confrontação que definiu o destino de Lilith para toda a eternidade. Os anjos, prevendo esta resposta, pronunciaram a maldição divina. 100 dos filhos espirituais de Lilith, os Lilin, morreriam todos os dias. Esta maldição era específica e brutal. Não era apenas punição por rebeldia passada, mas pressão contínua para forçar submissão. A lógica era cruel. Eventualmente, a dor de perder filhos diariamente quebraria a vontade de Lilith e a forçaria a retornar. Mas a lógica divina subestimou a determinação de Lilith. Em vez de quebrar, ela endureceu. Em vez de submeter-se, ela jurou vingança. Se seus filhos espirituais seriam mortos diariamente, ela retaliaria, atacando os filhos de Adão e Eva. Para cada Lilin morto, ela destruiria recém-nascidos humanos. Esta foi a origem teológica da crença judaica medieval sobre demônios infanticidas. A resposta de Lilith aos anjos foi desafiadora. Ela declarou que havia sido criada especificamente para causar dano a crianças. Esta afirmação é perturbadora em múltiplos níveis. Sugere que Lilith aceitou completamente seu papel como antagonista,
transformando sua natureza original em arma. Ela se tornou aquilo que o céu a acusava de ser, não por natureza, mas por escolha consciente em resposta à injustiça percebida. Comente: Lilith é vítima que se tornou vilã ou sempre carregou estas tendências destrutivas? Sua perspectiva ajuda a entender dilemas morais complexos. Os 3 anjos fizeram uma concessão final. Sempre que Lilith visse seus nomes inscritos em amuletos, ela não poderia prejudicar a criança protegida. Esta brecha na maldição criou toda uma tradição de objetos apotropaicos. Durante séculos, famílias judaicas inscreviam os nomes Sanvi, Sansanvi e Semangelaf em pergaminhos pendurados em quartos infantis. Esta prática persistiu até a Era Moderna em algumas comunidades. Mas a maldição teve efeito mais profundo que proteções físicas podiam resolver. Lilith transformou-se completamente. Ela não era mais apenas mulher rebelde. Ela tornou-se arquétipo de terror materno invertido, a anti-mãe que destrói em vez de nutrir. Ela passou a representar todos os medos relacionados à sexualidade feminina descontrolada, à maternidade fracassada, à noite perigosa quando defesas racionais caem. A tradição rabínica expandiu o papel de Lilith ao longo dos séculos. Ela não apenas matava bebês, mas também seduzia homens santos, causava impotência, e gerava pesadelos e possuía mulheres. Ela comandava legiões de demônios menores. Ela era rainha do reino noturno, esposa de Samael, identificado como Satanás em algumas tradições, e ameaça constante à ordem familiar e religiosa. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas entendam as origens antigas dos medos que ainda influenciam culturas modernas. Mas aqui está a verdade que poucos discutem. Lilith nunca pediu para ser criada igual a Adão. Ela não escolheu a situação inicial. Ela simplesmente recusou-se a negar sua própria natureza quando confrontada com expectativas contraditórias. A maldição que a transformou em demônio foi resposta a esta recusa. Esta é a tragédia central da história de Lilith. Ela foi punida não por maldade inata, mas por insistir em sua dignidade original. O próximo capítulo explora como textos proibidos e místicos preservaram e expandiram a história de Lilith através dos milênios. Capítulo 6. Lilith nos textos proibidos. A Bíblia canônica menciona Lilith apenas obliquamente, mas textos apócrifos, místicos e gnósticos contam histórias muito mais elaboradas. O alfabeto de Ben Sira, escrito provavelmente no século X I.C., é a fonte mais explícita sobre Lilith como primeira esposa de Adão. Este texto satírico e controverso foi rejeitado por muitos estudiosos judeus, mas preservou tradições orais muito mais antigas. Por que o alfabeto de Ben Sira é controverso? Ele contém elementos sexualmente explícitos e humorísticos, considerados inadequados para a literatura religiosa séria. Mas precisamente por isso, ele pode preservar tradições populares genuínas que textos oficiais censuravam. A história de Lilith, neste documento, não é apresentada com reverência, mas com franqueza brutal sobre conflitos sexuais e de poder. O Zohar, texto fundamental da Cabala judaica, escrito no século XIII, apresenta Lilith sob luz diferente. Aqui, ela é rainha da noite, consorte de Samael, figura cósmica que representa o lado feminino das forças das trevas. O Zohar descreve Lilith voando pelo mundo à noite, visitando homens em sonhos, seduzindo-os e coletando suas emissões para criar mais demônios. Deixe seu like se essas perspectivas místicas estão revelando camadas que você nunca imaginou existirem na tradição bíblica. A Cabala desenvolveu cosmologia complexa, onde Lilith tem papel significativo. Ela representa a Sefirá quebrada,
o aspecto feminino divino corrompido. Em algumas interpretações cabalísticas, a redenção final do mundo incluirá a restauração de Lilith ao seu estado original. Esta ideia radical sugere que até mesmo a rainha dos demônios pode ser redimida, que sua queda não é necessariamente permanente. Textos gnósticos oferecem perspectiva ainda mais provocativa. Para os gnósticos, o Deus criador do Antigo Testamento era frequentemente visto como demiurgo imperfeito ou até maligno. Neste contexto, Lilith não era rebelde contra o verdadeiro Deus, mas contra falso criador. Sua busca por conhecimento e liberdade era espiritualmente legítima. Ela representava a centelha divina verdadeira resistindo à prisão material. Esta inversão gnóstica transforma completamente a narrativa. Lilith não é vilã, mas heroína. Ela é a primeira humana a despertar para a verdade sobre a natureza falha da criação material. Sua rebelião não é pecado, mas iluminação. Esta interpretação, obviamente, foi rejeitada pela ortodoxia cristã e judaica, mas sobreviveu em círculos esotéricos através dos séculos. Comente. Você consegue ver Lilith como figura positiva de libertação, ou ela permanece fundamentalmente má em sua perspectiva? Não há resposta errada, apenas perspectivas diferentes. Durante a Idade Média, grimórios europeus incorporaram Lilith em sistemas de magia cerimonial. Textos como a Chave de Salomão e outros manuais de invocação demoníaca listam Lilith entre os espíritos que podem ser conjurados para diversos propósitos. Alguns magos buscavam conhecimento dela, outros proteção contra inimigos, outros ainda favores sexuais. Esta presença em grimórios revela algo importante. Lilith era considerada real, não meramente simbólica. Magos medievais acreditavam que podiam genuinamente contatá-la através de rituais específicos. Eles criavam círculos de proteção elaborados porque temiam seu poder. Eles negociavam cuidadosamente porque sabiam que ela não tolerava desrespeito. A tradição islâmica também conhece Lilith, embora com um nome ligeiramente diferente. Na mitologia árabe pré-islâmica, existiam os Jinn, seres de fogo capazes de bem e mal. Algumas tradições identificam Kariná, um tipo específico de Jinn feminino que visita homens à noite, como equivalente a Lilith. O Alcorão não menciona Lilith diretamente, mas folclore islâmico preserva histórias sobre demônios femininos noturnos notavelmente similares. Inscreva-se agora, pois estamos prestes a explorar como Lilith ressurgiu na modernidade como símbolo feminista e ícone da contracultura. Esta presença transcultural de Lilith, ou figuras similares, sugere algo profundo. Talvez haja arquétipo psicológico universal da mulher que rejeita subordinação. Talvez todas as culturas patriarcais precisem criar narrativas sobre mulheres perigosamente independentes para justificar estruturas de controle. Ou talvez, como crentes argumentariam, Lilith seja a entidade espiritual real que se manifesta através de fronteiras culturais. O que está claro é que Lilith nunca desapareceu completamente. Ela foi marginalizada, demonizada e censurada, mas persistiu. E no século XX, ela retornaria com força renovada. Capítulo 7. A transformação em símbolo moderno. O século XX testemunhou o renascimento extraordinário do interesse em Lilith. O movimento feminista, particularmente em sua segunda onda nas décadas de 1960 e 1970, a redescobriu Lilith como símbolo poderoso. Ela representava tudo que o patriarcado temia. Mulher que não precisava de homem, que reivindicava a autonomia sexual, que preferia exílio à submissão. Em 1972, a revista judaica feminista Lilith foi fundada.
O nome era provocativo e intencional. As editoras reconheciam explicitamente que estavam ressignificando figura tradicionalmente demonizada. Para elas, Lilith não era monstro, mas modelo, a primeira feminista, a primeira mulher a dizer não à opressão de gênero. Esta reabilitação de Lilith não ficou limitada ao feminismo judaico. Movimentos neopagãos e Wicca adotaram Lilith como deusa. Ela foi incorporada em panteões ecléticos ao lado de Ísis, Hécate e outras divindades femininas poderosas. Rituais modernos invocam Lilith para empoderamento pessoal, a libertação sexual e proteção contra abuso. Comente como você vê esta transformação: apropriação cultural, evolução espiritual legítima ou algo completamente diferente? A literatura e arte contemporâneas estão saturadas com Lilith. Ela aparece em inúmeros romances de fantasia urbana, geralmente como vampira ou demônio sedutor. Ela é personagem em séries de televisão, jogos de RPG e quadrinhos. Cada representação reinterpreta seu mito de maneiras novas, algumas mantendo elementos tradicionais, outras radicalmente revisando sua história. Mas nem todas as apropriações modernas de Lilith são positivas ou feministas. Algumas perpetuam estereótipos problemáticos sobre sexualidade feminina como inerentemente perigosa. Outras reduzem Lilith à fantasia sexual masculina, precisamente o tipo de objetificação que seu mito originalmente criticava. A linha entre honrar Lilith como símbolo de poder feminino e explorá-la como objeto erótico é frequentemente tênue. A psicologia junguiana oferece outra lente para compreender Lilith. Carl Jung falava sobre arquétipos do inconsciente coletivo. Lilith pode ser vista como manifestação do arquétipo da sombra feminina, aspectos da psique feminina que sociedades patriarcais reprimem: raiva, ambição, desejo sexual direto, rejeição da maternidade compulsória. Compartilhe este vídeo para expandir a conversa sobre como símbolos antigos continuam moldando consciência moderna. Trabalhar com o arquétipo de Lilith em contexto terapêutico pode ser poderoso. Mulheres que foram ensinadas a suprimir aspectos inaceitáveis de si mesmas podem encontrar em Lilith permissão para integrar estas sombras. Ela valida raivas legítimas. Ela legitima desejos considerados impróprios. Ela oferece modelo de sobrevivência fora das estruturas aprovadas. Mas há perigo aqui também. Identificação excessiva com Lilith pode levar a isolamento autodestrutivo. Lilith escolheu exílio, e este exílio teve custos terríveis, incluindo a perda diária de seus filhos. Romantizar sua história sem reconhecer seu sofrimento é desonesto. Ela é símbolo complexo, não simples modelo a ser copiado. Tradições espirituais contemporâneas que trabalham com Lilith desenvolveram práticas variadas. Algumas envolvem meditações guiadas para encontrar Lilith como guia interior. Outras incluem oferendas rituais a ela como deidade. Ainda outras trabalham com Lilith em magia sexual, reconhecendo sua associação tradicional com sexualidade livre. Deixe seu like se você está percebendo como a história de Lilith continua relevante e provocativa milhares de anos após sua origem. É importante notar que estas práticas modernas frequentemente carecem de continuidade histórica direta. Não há linha ininterrupta de adoração a Lilith desde tempos antigos. Estas são tradições reconstruídas ou inteiramente novas, baseadas em fragmentos textuais e imaginação contemporânea. Isto não as invalida necessariamente, mas contexto é importante. A questão permanece: quem é Lilith realmente? Demônio antigo? Arquétipo psicológico? Símbolo feminista? Deusa neopagã? Ou algo que transcende todas estas categorias? Talvez a força de Lilith
esteja precisamente em sua multiplicidade, sua recusa em ser definida singularmente, assim como ela recusou ser definida por Adão no jardim. O capítulo final explora a questão mais provocativa de todas. Pode Lilith ser redimida? E o que sua possível redenção significaria para nossa compreensão de justiça divina, livre-arbítrio e transformação espiritual? Capítulo 8. Redenção ou condenação eterna? Chegamos à pergunta que teólogos evitam e místicos sussurram. Lilith pode ser redimida? A narrativa tradicional a condena eternamente como rainha dos demônios, inimiga da humanidade, sedutora e assassina. Mas algumas tradições esotéricas sugerem possibilidades mais complexas. O conceito cabalístico de Tikkun Olam, a reparação do mundo, propõe que toda a criação, incluindo aspectos quebrados e caídos, será eventualmente restaurada. Se isto é verdade, então até Lilith tem esperança de redenção. Ela não seria aniquilada, mas transformada, e seus aspectos destrutivos purificados, enquanto sua essência original é recuperada. Esta ideia é radical e controversa. Sugere que a rebelião de Lilith, embora tenha levado a consequências terríveis, não a colocou além do alcance da graça divina. Ela escolheu mal, mas escolha implica agência, e agência implica a capacidade de escolher diferentemente no futuro. Se Deus criou Lilith com livre-arbítrio, este dom não pode ser completamente revogado, mesmo após sua queda. Comente sua perspectiva teológica. Seres que escolhem rebelião podem genuinamente retornar, ou certas escolhas são irreversíveis? Esta questão aplica-se não apenas a Lilith, mas a toda discussão sobre salvação e condenação. Alguns textos gnósticos e cabalísticos falam de reconciliação final entre todos os opostos. Nesta visão escatológica, Lilith e Eva, e que representam aspectos femininos separados e opostos, eventualmente seriam reunificadas. Lilith representa sexualidade autônoma, poder e conhecimento oculto. Eva representa maternidade, obediência e virtude doméstica. Juntas, elas formam a totalidade da experiência feminina. Esta reunificação simbólica sugere cura de divisões artificiais impostas pelo patriarcado. Mulheres não precisam escolher entre ser puras, como Eva, ou perigosas, como Lilith. Elas podem integrar ambos aspectos, ser simultaneamente poderosas e amorosas, sexualmente livres e maternalmente dedicadas quando escolhem, autônomas e conectadas. Mas existe caminho narrativo pelo qual Lilith pessoalmente poderia buscar redenção? Algumas reinterpretações modernas exploram esta possibilidade. Imaginam Lilith cansada de milênios de raiva e destruição. Imaginam ela questionando se vingança realmente trouxe satisfação. Imaginam um momento de vulnerabilidade onde ela reconsidera suas escolhas. Inscreva-se para continuar explorando questões teológicas que desafiam o pensamento convencional e abrem novos caminhos de compreensão espiritual. Seria necessário arrependimento? A maioria das tradições religiosas exige reconhecimento de erro como primeiro passo para a redenção. Mas Lilith poderia genuinamente se arrepender de reivindicar igualdade? Este é o paradoxo central. Se ela se arrependesse de sua rebelião original, estaria negando sua própria dignidade. Se ela não se arrepende, pode ser redimida? Talvez a solução esteja em distinção sutil. Lilith poderia reconhecer que algumas de suas ações subsequentes, particularmente prejudicar inocentes, foram erradas, enquanto mantém que sua reivindicação original de igualdade era justa. Ela poderia pedir perdão por vingança excessiva, sem renunciar seu direito fundamental à autonomia. Este tipo de arrependimento nuançado seria teologicamente fascinante. Há também questão do que Deus deveria fazer. Se Lilith buscasse redenção, seria aceita?
Ou sua criação original como igual a Adão representa experimento divino que falhou e não pode ser repetido? Se Deus a aceitasse de volta, que lugar ela ocuparia? Certamente não o papel subordinado que ela rejeitou originalmente. Mas qual alternativa existiria? Compartilhe este vídeo para que mais pessoas participem desta reflexão profunda sobre justiça, misericórdia e transformação. Algumas narrativas místicas sugerem que Lilith já está em processo de transformação, que cada vez que uma mulher reivindica sua dignidade, Lilith é parcialmente redimida. Nesta interpretação, ela é força impessoal tanto quanto indivíduo, e sua redenção acontece através da libertação coletiva das mulheres. Quando hierarquias de gênero forem finalmente desmanteladas, Lilith não será mais necessária como símbolo de resistência e poderá descansar. Esta é visão poeticamente satisfatória, mas levanta questões práticas. O mundo real ainda está profundamente marcado por patriarcado e opressão de gênero. Se a redenção de Lilith depende da libertação total das mulheres, ela permanecerá não redimida por muito tempo ainda. E talvez isto seja apropriado. Enquanto seu grito original por igualdade permanecer não atendido no mundo real, sua história mantém urgência profética. A verdade final sobre Lilith permanece misteriosa. Ela existe literalmente como entidade espiritual? É arquétipo psicológico? Mito cultural? Símbolo teológico? Talvez todas estas dimensões sejam verdadeiras simultaneamente. Talvez a força de Lilith esteja em sua recusa de ser reduzida a uma única interpretação. O que sabemos com certeza é que Lilith continua viva na consciência humana. Milhares de anos após sua suposta rebelião no Éden, ela ainda provoca discussões apaixonadas. Ela ainda desafia nossas suposições sobre gênero, poder e obediência. Ela ainda nos força a perguntar questões desconfortáveis sobre o preço da liberdade e a natureza da justiça. Deixe seu comentário final. Lilith é herói trágico, vilão justificadamente condenado, ou algo mais complexo que transcende estas categorias simples? Para alguns, ela permanecerá eternamente a sedutora demoníaca, advertência sobre perigos da desobediência. Para outros, ela é modelo de resistência corajosa contra a opressão. Para outros ainda, ela é símbolo complexo cujo significado evolui com cada geração que encontra sua história. A história de Lilith nos ensina que narrativas suprimidas têm poder extraordinário. Por séculos, autoridades religiosas tentaram apagar ou demonizar sua memória, mas ela sobreviveu nas margens, nos textos proibidos, nos sussurros de tradições esotéricas. E quando o tempo estava certo, ela ressurgiu com força renovada. Isto sugere algo profundo sobre a natureza da verdade e do poder. Você pode enterrar histórias, mas não pode destruí-las completamente. Você pode demonizar figuras, mas não pode controlar todos os significados que elas eventualmente carregarão. Lilith prova que até mesmo a mais marginalizada e demonizada das figuras pode encontrar nova vida, novo propósito, nova relevância. Então, redenção ou condenação eterna? Talvez a questão esteja mal formulada. Talvez Lilith já esteja além destas categorias simples. Ela habita os espaços liminares, as zonas indefinidas entre luz e sombra, bem e mal, submissão e rebelião. E é precisamente nestes espaços ambíguos que as questões mais importantes sobre a existência humana são exploradas. Obrigado por acompanhar esta jornada através da história esquecida da primeira mulher. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe suas reflexões nos comentários. A história de Lilith pertence a todos nós, e cada voz adiciona nova camada de significado
a este mito eternamente transformador. A pergunta eterna permanece: você abraça a luz ou ousa encontrar-se nas sombras?